Bom, pessoal, dando sequência ao vídeo anterior em que eu expliquei o que é sistema de zonas e como a gente usa isso na fotografia analógica, esse vídeo é especificamente para a gente falar do sistema de zonas na fotografia digital. As regras continuam sendo as mesmas, tá? Eu vou continuar utilizando o sistema de zonas da mesma forma que na fotografia analógica, com o mesmo propósito da fotografia analógica, só que agora eu tenho mais possibilidades. Tá? Uma das críticas que as pessoas fazem ao sistema de zonas na era digital é de que eu não preciso mais de um sistema de visualização, já que eu posso dar play na câmera e ver o resultado. Qualquer pessoa que já foi meu aluno em qualquer outro curso sabe que isso está errado. Eu não avalio a exposição utilizando o LCD da câmera, o monitor da câmera, em momento nenhum, né? Porque aquela tela está sujeita a variações de leitura pela luminosidade do ambiente onde eu estou. Quer dizer, se eu faço uma foto com a câmera, né, faço uma foto usando como referência o LCD à noite, aquela tela vai parecer muito mais clara. Se eu faço a mesma foto uh, no, na praia, com o sol em cima da câmera, aquela foto vai parecer escura. Eu posso, inclusive, pelo menu da câmera, mudar a luminosidade daquela tela. Então, em momento algum, por motivo nenhum, eu devo usar o LCD como referência de exposição. Isso vale para vídeo também. Eu vou utilizar o LCD para ver se eu peguei uma ação, um movimento, se a pessoa que eu fotografei piscou ou não, para rever a composição, mas o uso do LCD ele deveria ser muito menos comum do que ele é, principalmente com quem está aprendendo a fotografar, né? O fotógrafo iniciante tem esse costume de fazer a foto e dar play para ver se saiu a foto, para ver como saiu, para ver se ficou boa. Se vocês têm esse costume, percam esse costume. Tá? Outra coisa que também é utilizada como crítica por causa da fotografia digital é dizer que a gente não precisa mais do fotômetro em estúdio. Não preciso do fotômetro porque eu posso dar play na câmera e ver como ficou a exposição. Né? Vocês já fizeram algum curso de iluminação de estúdio, alguma disciplina de iluminação de estúdio, vocês sabem que o importante nesse caso não é nem só a exposição, mas a relação entre as luzes, uma coisa que o monitor da câmera não vai conseguir mostrar pra gente. Então, eu continuo fotometrando do mesmo jeito, inclusive. Se vocês começarem a ler sobre sistema de zonas na fotografia digital, vocês vão ver muitos autores, né, às vezes de site, às vezes de livro, dizendo que na fotografia digital a gente deve fazer o inverso. Eu devo fotometrar para as altas luzes e revelar para as áreas de sombra, porque a fotografia digital tem uma limitação na reprodução dos tons mais claros. Isso era verdade antigamente, quando só se fotografava em JPEG. Se eu fotografo em JPEG, realmente eu tenho inclusive uma limitação dos dois lados. O alcance tonal do arquivo em JPEG é muito menor do que o do negativo. Lá no começo da fotografia digital era ridiculamente menor, mas hoje em dia, se eu estiver fotografando em JPEG, né, eu vou ter esse problema. Se vocês estão estudando sistema de zonas, vocês não fotografam em JPEG, né? Vocês estão fotografando em RAW, e os arquivos em RAW, feitos pelas câmeras atuais, conseguem sim reproduzir tons mais claros e tons mais escuros num alcance tonal maior do que o dos negativos que a gente estava usando como referência no sistema de zonas no vídeo anterior. Então eu continuo fotografando da mesma forma. O que eu vou usar como referência aqui vai ser diferente. Na fotografia analógica eu fotometrava para a área de sombras, revelava para a área de altas luzes e depois de revelado o filme avaliava pela densidade do negativo, né, vendo se as áreas estavam completamente transparentes ou não, se o resultado tinha dado certo, ou faria uma calibração do processo assim. No sistema de zonas digital eu tenho no Lightroom, por exemplo, aqui na parte de cima, o histograma, que me mostra
a quantidade de pixels que eu tenho em cada tom, do preto total na esquerda para o branco total na direita. Então, vocês vão encontrar inclusive em algumas câmeras, quando eu dou play ali e consigo ver o histograma na câmera, 3 linhas, uma marcando exatamente no meio do histograma, uma marcando um pouco mais à esquerda e outra um pouco mais à direita. Essas linhas são as nossas zonas 3, 5 e 7, da esquerda para a direita. Eu tenho lá no histograma uma linha correspondente a onde seria a zona 3, uma exatamente no meio, que é a zona 5, e outra mais à direita, que é a zona 7. Eu posso, de novo, calibrar esse processo. Tá? Eu posso fotografar um cartão cinza, por exemplo, nas diferentes zonas e depois lá no histograma da câmera ou do software que eu estou usando para tratar, ver exatamente onde aquela aglomeração de pixels vai, vai criar um pico ali, né? Se vocês não estão acostumados a usar o histograma, essa é outra ferramenta bastante subestimada por quem está iniciando na fotografia. Ele consegue me mostrar, aí sim, usando o monitor da câmera, como a exposição saiu. Tá? Usar o histograma para avaliar a exposição é válido. Tá? Eu fiz a foto e eu quero saber se a área mais escura da foto ficou completamente preta ou ela está na zona 3. Eu quero saber se a área mais clara da foto ficou completamente branca ou ela está na zona 7. Quer dizer, o que a gente chama de clipar as altas luzes ou as áreas de sombra é quando o histograma bate na lateral. Se o meu extremo esquerdo do histograma é o preto total, quando os pixels encontram aquele ponto, eles ficaram completamente pretos. Eu não tenho como ir, né? Não tem como ficar mais preto do que o preto total. Então, eles vão se amontoando ali naquele canto. A mesma coisa no outro extremo com o branco. Se os pixels encostaram ali, se o meu gráfico encosta naquele ponto, se eu tenho um agrupamento de pixels ali na direita do histograma, isso significa que aquela área ficou super exposta, ficou completamente branca. Eu não quero isso, eu quero ficar no centro do histograma. Eu consigo depois compensar essa exposição e eu tenho ferramentas em qualquer software de tratamento de imagem para mudar a posição das altas luzes e, aqui vantagem do sistema digital, para mudar também a posição das áreas de sombra. Então, eu poderia fotografar de qualquer jeito e depois tentar a sorte compensando isso no software? Eu poderia. Eu não gosto de depender da sorte quando eu estou fotografando. Então, eu vou fotografar usando o sistema de zonas, vou ter uma fotografia que está já com parte do processo feito, eu já fotometrei para a área de sombras, e depois, durante o processo de revelação, vou compensar essas altas luzes para que a minha foto fique da zona 3 à zona 7. Dei como exemplo aqui, usando o software, uma fotografia em cores. Me parece óbvio nesse ponto que eu posso usar esse controle de exposição tanto para fotografia em preto e branco quanto para fotografia em cores, já que eu estou falando de digital. Mas aqui vale lembrar mais uma regra: não se fotografa em preto e branco, né? Eu mostrei em outro vídeo maneiras diferentes de converter uma imagem em RAW para preto e branco, e aí eu tenho muito mais controle e consigo fazer com que cores diferentes sejam reproduzidas em tons diferentes, né? Enquanto a versão em preto e branco da câmera é simplesmente uma imagem dessaturada. Se eu estou fotografando em RAW, eu não preciso realmente me preocupar muito com isso, né? Mas não faz muito sentido eu fotografar já com a imagem no resultado final. Eu fotografo ela em cores, uso o sistema de zonas para que a exposição saia correta, verifico no histograma se isso for necessário, e depois faço aquele processo de conversão da imagem para preto e branco. Tá? Assim eu consigo controlar o resultado final ao máximo.
eu ainda tenho o processo de impressão ou de cópia desse arquivo, em que no nosso caso, no Brasil, é muito raro que eu tenha uma impressora de alta qualidade. Eu normalmente estou levando isso para para uma outra pessoa, para uma gráfica, para um laboratório, para um ateliê de impressão para fazer a cópia. Se eu tenho todo o controle na captura e fechamento desse arquivo, eu consigo depois entregar esse arquivo com o máximo de qualidade e saber como esse arquivo deve sair no final do processo. Quer dizer, eu sei como esse arquivo pode ser reproduzido, né? Óbvio, se vocês têm acesso a uma impressora, a um material de qualidade fotográfica, é mais uma etapa que eu vou calibrar nesse processo usando esse mesmo sistema. Mas se eu controlo o processo de captura dessa imagem e de conversão dela para preto e branco, utilizando o sistema de zonas do vídeo anterior e utilizando o processo de conversão para preto e branco que eu expliquei num outro vídeo anteriormente, eu consigo fazer com que a minha fotografia saia da maneira que eu visualizei antes de fotografar, né? Só um acréscimo aqui, eu no vídeo anterior fiz uma série de exemplos com com diafragma, né? Só para lembrar que eu faço a mesma compensação utilizando a velocidade da mesma forma. Quer dizer, eu fotometrei alguma coisa, caiu na zona 5 com velocidade 125 e eu quero colocar ela na zona 3, eu vou subexpor 2 pontos, então eu vou fotografar com velocidade 500, fotometro a área de altas luzes, vejo qual é a distância entre essas duas coisas, deu velocidade 1000, por exemplo, né? Então eu sei que eu vou fazer uma revelação n+1 para que a área de altas luzes caia na zona 7. Se eu estou fotografando aqui no sistema digital, faço a primeira parte exatamente igual, a segunda parte simplesmente envolve eu pegar os controles aqui de altas luzes e de brancos e fazer com que o histograma caia na área que eu quero, na zona que eu quero. Eu gosto bastante, deixa eu mostrar de novo aqui no Lightroom, eu gosto bastante de simplesmente pegar áreas do histograma e arrastar para outro lugar, né? Posso pegar o preto aqui e arrastar, eu vou tratando a imagem utilizando o histograma muitas vezes, para que ele caia naquela área que me interessa, né? Lembrando da zona 3 à zona 7. Certo? Muito obrigado e até mais.